Boa noite a todos. Nossa, que coisa mais linda do nosso humilde começo, né? Olha só como é que nós estamos aqui. Temos um teto sobre a nossa cabeça, não uma tenda, né? Que coisa maravilhosa. Quantos estavam aqui no comecinho, nos primeiros, ou no primeiro Family Camp? Aham. Nossa, que beleza. Pois é, para aqueles que não sabem, como disse a Ruth, ela me pegou, ela e o Davi me pegaram assim a laço, né? Uma vez quando eles ainda moravam lá no Tennessee, e nós fomos fazer uma visita, e uma amiga em comum, pediu para que a gente desse testemunho de como nós estávamos criando os nossos filhos. E a Ruth veio, acho que mais duas famílias. E a Ruth ficava quietinha e séria. Vocês sabem que ela é meio séria, né? Então ela ficava com aquela cara séria assim, e eu estava comentando, e o pessoal comentando, depois vieram falar comigo, e a Ruth séria, falei, essa daí não gostou da ideia. Aí ela foi embora, o resto do pessoal ficou conversando ainda ali, fazendo perguntas, trocando ideias, e ela foi embora para casa. Quando chegou no dia seguinte, que era um domingo, nós íamos voltar para a Flórida, e ela ligou e falou assim, eu falei do que você comentou de ontem à noite com meu esposo. Pensei, nossa, ela estava ouvindo, né? Aí meu esposo gostaria de gravá-la. Falei, nossa, câmera, eu detesto câmera, não gostei da ideia. Falei, olha, a gente já está saindo. Mas a gente gostaria muito de gravar, e depois para ajudar outras famílias. Falei, não vai dar, a gente vai estar saindo. Pensei, nossa, parecia que ela não estava nem interessada, ela ainda falou com o marido, e agora quer gravar. Que diferença, como a gente julga mal, né? Como a gente não tem ideia. Quando a gente está vendo uma pessoa, a gente não pode ler o coração. Mas a minha família insistiu que eu fizesse, e eu não queria, e eu me recusava. Mas aí meu filho falou assim, não vai ser que nem com o papai, não, vai ser mais fácil com ele, eu prometo, mamãe. E assim foi, eu fiz uma oração, falei, Senhor, guia, né? Que possa ser de alguma utilidade para alguém. E eles foram lá, e foi muito fácil mesmo, a gente encerrou a programação, assim, o vídeo, né? Eu fiz o encerramento. Aí a Ruth falou assim, mas e aquilo que você tinha falado? Olha como ela estava prestando atenção. Aí a gente começava a falar, e eu que sou muito prolixa, né, continuava, aí fazia o encerramento de novo, aí ela falava assim, mas tinha aquela outra coisa que era importante. E assim foi que viraram 3 partes do nosso vídeo, que vocês conhecem, alguns de vocês conhecem hoje. E assim, foi uma experiência que Deus me ensinou muito com isso, porque a gente viu frutos que nunca esperávamos. E aí eu descobri aquela história de Moisés, né? Que Deus pergunta para nós, o que é que você tem na sua mão? Não interessa o que é. Se a gente é um pastorzinho e tem um cajado, é o cajado que Deus usa. Se nós somos pais, né, e temos alguma experiência, é isso que Deus usa. Não interessa o que nós temos na mão. Se nós colocamos na mão de Deus, Ele multiplica como Ele multiplicou os pães. E eu tenho visto isso, assim, encontrado pessoas que eu não conheço. Para onde eu vou, às vezes pessoas de outros países se comunicam comigo e falam assim, eu vi o seu vídeo. E por causa disso, nós mudamos a educação dos nossos filhos. Por causa disso, a nossa vida mudou. E aí, é isso que eu falo para vocês, Deus me mostrou que não somos nós, que é o Espírito Santo que trabalha. E o maior poder que existe sobre a face da terra, né, fora o poder de Deus, aqui nas mãos humanas, é o poder da nossa vida, do nosso testemunho. E é isso que Deus diz, que é um dos mais poderosos meios, mais do que todos os sermões. O que é? Uma família bem ordenada. E eu sei que cada um de nós estamos aqui porque esse é o nosso desejo para os nossos filhos. Esse é o nosso desejo para a nossa família. E essa é a maravilhosa missão que Deus colocou na sua mão. Esse bem mais precioso, que é o Filho de Deus, a Filha de Deus, para nós criarmos. Eu não me canso de pensar nisso e dizer isso. Se eu fosse Deus, eu nunca teria tido a coragem de colocar uma criança indefesa nas minhas mãos.
com certeza, Ele sabendo dos meus defeitos, das minhas falhas, das minhas imperfeições, da minha impaciência, de todos os meus maus traços de caráter, eu não teria colocado aqueles 2 bebezinhos nas minhas mãos. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor, confiou aquelas 2 almas, né, para mim, 3 para alguns de vocês, né? E não só Ele confia, Ele nos dá um trabalho, mas Ele nos dá os meios para que nós possamos levar a cabo o trabalho que nós temos. Eu não sei quantos de vocês aqui são pastores, mas eu sei que todos vocês têm mais poder do que qualquer pastor. Porque a sua família é mais poderosa, se for bem ordenada, do que todos os sermões pregados. E por que é isso? Me falem. Pode responder agora, pode falar. Mesmo assim, a boquinha tampada não significa que vocês não podem falar, tá bom? Não se deixem afetar por isso. Por que é isso? Exatamente. Exatamente, irmão. O exemplo mostra que é possível. E é por isso que Jesus veio à Terra, né? Para mostrar que é possível viver e obedecer a lei de Deus, viver o amor nesse mundo de pecado, que é possível. E é isso que uma família bem ordenada pode fazer. A gente olha para os lados, vê tantas famílias desfeitas, né? A gente vê a destruição que Satanás tem operado. Mas uma família bem ordenada dá coragem e certeza a todos de que é possível. E uma coisa interessante que aconteceu, né? Acabou que os meus filhos filmaram também, acabaram filmando com o Sérgio da Terceiro Anjo, o testemunho deles. Como é que... Porque depois de... Aí o vídeo começou a correr, né, por caminhos que a gente nem imagina. E depois pediram para o Christopher fazer alguma... Por causa do Family Camp, né, que ele veio aqui e falou para os júniors. Depois, na Terceiro Anjo, eles pediram que ele fosse fazer alguma coisa semelhante. E acabou sendo, na verdade, o testemunho, porque a Cristine foi junto. Vocês viram, né? E interessante que, depois disso, as pessoas passaram a ter uma fala diferente. Elas chegam para mim e falam assim, eu te conheço, eu assisti os seus vídeos. Olha, foi muito bom na minha vida. Mas foi quando eu vi o testemunho dos seus filhos que realmente nós fomos convencidos. Ou, quando eu mostrei para o meu marido, nós falamos assim, é isso que nós queremos para os nossos filhos. Agora, meus filhos são perfeitos? Não foram perfeitos, não são perfeitos, nem imagine, nem pense nisso. Nós temos, assim, todas as dificuldades e problemas que todos vocês passam, né? Gostaria de dizer que nós somos perfeitos, mas não somos e nunca fomos. Mas a diferença é, eu só andei um pouco mais que vocês. Então, eu conheço um pouquinho mais o caminho que a gente está passando. E essa luta, né? Eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, de conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma grande preocupação que eu tenho. Então, até aqui nós temos conversado assim, nessas reuniões, a gente tem conversado de coisas mais específicas em termos de educação das crianças. E é super válido. Mas eu quero conversar com vocês esse final de semana, nessas nossas reuniões, um pouquinho sobre um problema. Um problema que nós temos visto. Então, como eu falei para vocês, eu só estou um pouquinho à frente de vocês, né? Então, a gente se depara com coisas que vocês podem estar vendo, mas talvez não estejam sentindo ainda. Então, a gente vai partilhar um pouquinho disso. E é uma preocupação e um estudo que nós temos muito grande, que meu filho partilha dessa mesma preocupação. Eu acho que comentei com vocês que, conforme eles estavam crescendo, alguns dos amigos deles, de boas famílias, acabaram tomando outro rumo. E nós ficamos pensando, como que pode isso? E nós vamos comentar a respeito de algumas das coisas que nós acreditamos, meu filho fala isso no vídeo, que influenciaram essas crianças a tomarem essas decisões.
e são muito sérias. Mas nós temos, agora eles já estão, meu filho está com 26 anos, a minha filha está com 21 anos, e eles já estão trabalhando fora, estão formados, né, estão trabalhando, e já saíram de casa para poder, estão morando juntos ainda, graças a Deus, mas o que eles têm encontrado, né, pelo caminho, da onde eles estavam e aonde eles foram, são outros jovens, filhos de boas famílias, mas que parecem ter perdido os princípios. De alguma forma, perdido os princípios. E isso estremece o coração da gente. Porque chega uma hora que a nossa lagartinha que está comendo, né, as nossas palavras, de tudo que a gente está fazendo, que está vendo tudo que nós estamos fazendo, essas lagartinhas, elas entram num casulo. E nesse casulo existe uma transformação. Que transformação que é? Fica o quê? Elas se transformam numa borboleta, exatamente, né? Espera-se que seja uma borboleta, né? Não seja uma mariposa ou não seja um daqueles, né? A gente às vezes, outros, não só as lagartas que nós vemos, nem todas se transformam em borboletas. Às vezes tem umas pequenininhas que transformam-se nos outros insetos que vêm comer as plantas, que vêm destruir a produção, né? E infelizmente nós temos visto, depois desse período de casulo, algumas transformações. Então, quando chega nesse momento, acho que é um momento assim de grande ansiedade, quando os filhos começam a se distanciar um pouco, a bater as asas, né? Ou a buscar as suas próprias, agora andar com as suas próprias pernas. E eu até fiz um poemazinho, e eu vou partilhar com vocês, porque eu achei isso aqui. Aliás, foi minha mãe que achou e me deu. E olha que interessante, esse poemazinho eu escrevi em dezembro de 2001. Minha filha tinha 2 aninhos nessa época. E na Escola dos Profetas, que vocês já sabem que Samuel criou, né? Que Samuel desenvolveu, fala ali de um currículo especial, que era o currículo da Escola dos Profetas. E se vocês forem olhar esse currículo, ele é muito interessante, porque ele é diferente dos nossos currículos de hoje em dia, das nossas escolas, da nossa maneira de pensar. E esse currículo incluía algumas coisas, como música sacra, e eu sei aqui que muitos, né, ou a maioria, ou talvez todos nós, estamos muito preocupados com a questão da música e de ensinar os nossos filhos para que eles possam louvar a Deus bem louvados e de coração. Assim como nós vimos um pequenino hoje louvando a Deus. Mas uma outra coisa que me deixou muito intrigada foi poesia. Poesia era uma das poucas matérias da Escola dos Profetas. E eu quero, nesse final de semana, colocar um desafio para os pais. Talvez se as crianças quiserem participar desse desafio, elas podem também. Mas é um desafio para os pais. Eu gostaria de nos considerar aqui uma escola de profetas. Então, além de música sacra, né, que nós temos e participamos, além de história sagrada, eles estudavam também a Bíblia e poesia. Não a poesia com todas as suas métricas e rigidez de hoje em dia, mas a poesia como a de quem? Quem que era um grande poeta na Bíblia? Davi, né? Nós sabemos que Davi, Asaf e outros eram grandes poetas bíblicos. E aonde eles aprenderam? Davi aprendeu no seu trabalho, né? Cuidando das ovelhinhas, em meio à natureza, olhando o céu estrelado, enquanto ele protegia as ovelhinhas. E se eles podiam fazer, qual era a importância disso? Aí eu pensei muito, a conclusão que eu cheguei, vocês podem encontrar outras questões, mas é que na poesia nós temos que pensar, temos que meditar, temos que analisar e colocar em palavras, em analogias, pensamentos muito grandes e sentimentos. E esses sentimentos tocam o coração de outras pessoas. Então, lição de casa para vocês, pais.
Tá bom? Esse final de semana, eu gostaria que cada um de nós fizéssemos uma poesia. Vocês podem escolher o tema, vocês podem fazer com rima, podem fazer sem rima. E aí eu já vi alguns olhos assim se arregalando, né? Mas eu nunca fiz uma poesia. Não tem problema, vai ser a primeira vez. Olha que maravilha. E a gente não acha que a gente pode fazer. E eu tenho feito esse desafio para várias classes minhas que eu tenho ensinado, e o resultado é muito bom. As pessoas acabam fazendo, gostando e descobrindo que é possível. Então, para vocês não passarem vergonha sozinhos, eu vou ler a poesia que eu fiz alguns anos atrás e que eu acho que vai muito bem com o tema que nós estamos conversando dessa vez. Ela se chama Ciclo de Vida. Tá bem? Eu sou uma lagarta. Vamos ver se vocês descobrem de quem que nós estamos falando aqui. Eu sou uma lagarta e como sem parar. Mas o olho desatento nem vai mesmo me notar. Pois eu sou pequenininha e minha comida é diferente. Eu como conversas e atos, gesto e trejeito de gente. Tudo que eu vejo e ouço se torna meu alimento. De mim não escapa nem mesmo seus ocultos sentimentos. Tudo entra quietinho e se torna parte de mim. O problema é que eu não sei separar o que é bom do que é ruim. De quem será que nós estamos falando? Da gente. Muito bem, você tem toda a razão. Vou crescendo a cada dia, sem chamar muita atenção. Vou tecendo um casulo para minha transformação. Nesse período difícil, de silêncio e isolamento, eu pareço distante para sempre, mas é só por um momento. Alguém que tem filhos maiores sabe do que eu estou falando? Eu não tinha ainda nesse tempo. Essa parede de seda não é para lhe machucar, é só para me dar um tempo de me tornar. A passagem é tão difícil, mas não tente me apressar. A batalha é parte do treino, para um dia eu poder voar. Ao sair, preciso ser aquecida por seu amor. Nas asas bombear confiança. Fique perto, por favor. Agora eu sou borboleta, visível e bem crescida, mas foi o alimento da infância que dirigiu minha vida. Aquilo que eu vi em você, hoje faz parte de mim, e estas cores vou levar comigo até o fim. E isso é uma grande verdade. A gente alimenta a borboleta, a gente faz tudo o que a gente pode, faz um lugarzinho, deixa o lugar prontinho para eles se transformarem. Mas essa transformação, na verdade, é uma transformação que desmancha tudo o que eles eram antes. Vocês sabiam disso? Vocês sabem o que acontece com a lagarta quando ela se torna uma pupa no casulo? Quem que sabe? Na verdade, eu pensava assim, que as perninhas da lagarta se tornavam as perninhas da borboleta. Mas sabe o que acontece? A lagarta derrete completamente. Ela vira um líquido. Não tem mais perninha, não tem mais cabeça, não tem mais olhinho. Ela se transforma num líquido. E desse líquido, que é feito de tudo que ela se alimentou, de tudo que ela era antes, se transforma, Deus recria dali uma borboleta. Então, na verdade, não é somente uma transformação, mas é uma recriação. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa é uma comparação muito importante e muito real da vida dos nossos filhos. Quando nós estamos criando os nossos filhos, nós estamos sendo
E essa é a parte mais importante. Mas acontece alguma coisa antes deles virarem borboletas. Tem que acontecer alguma coisa. E nós não sabemos exatamente qual é esse processo e como acontece esse processo. Mas no livro Educação, nos é dito o seguinte, que nós precisamos entender a natureza do homem e nós precisamos entender, para podermos educar, precisamos entender que o homem se tornou homem caído. Então, se alguém quiser acompanhar comigo, eu tenho algumas... no primeiro capítulo do livro Educação, antes do primeiro capítulo, uma coisa muito interessante. Nós pensamos na educação, em geral, como sendo, eu imagino que não esse grupo aqui, né? Mas uma educação, não em geral, como sendo um preparo para a vida. Mas é dito o seguinte, que o que a educação não é? A vida de Cristo na Terra ensina que obter a mais alta educação não é adquirir popularidade. Vocês concordam com isso, não concordam? Mas nem é assegurar-se vantagens mundanas. Será que a gente pensa nisso? Muitas vezes, quando nós conversávamos com pais a respeito de educação, a primeira coisa que eles falavam era o seguinte, mas e como é que vai ficar na hora da faculdade? Meu filho vai conseguir entrar na faculdade? Meu filho vai conseguir fazer uma faculdade? E ele vai ser bom naquilo que ele vai fazer? Claro que é uma preocupação válida. Nós precisamos pensar nisso no futuro dos nossos filhos. Mas é interessante que fala aqui que a vida de Cristo na Terra não era essa preocupação com a educação dele. E nem mesmo ser abundantemente supridas as necessidades materiais. Ele vai ser um bom profissional? É importante que sejamos um bom profissional? Sem dúvida. Mas dizia que não era essa a preocupação. Cristo era um bom profissional? Era. O que ele era? Carpinteiro. E nos é dito que as peças que ele fazia eram o quê? Perfeitas. Ele fazia tudo com perfeição. Mas essa não era a coisa mais importante, que as necessidades fossem supridas e nem que ele fosse honrado pelos titulares e os ricos da terra. E nem que ele tivesse títulos. O que é, então, essa educação? No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Como é que é, então? A redenção e a educação são a mesma obra. Por que eu estou falando isso com vocês? Exatamente pela preocupação que eu estou tendo agora. Porque eu tenho percebido que, embora tantos jovens tenham sido bem educados, e eu estava conversando com alguém hoje a respeito disso, quando eles crescem e se tornam adultos, e quando chega a hora que eles vão ser produtivos na sociedade, eles se tornam, dessas boas famílias, eles se tornam produtivos. Estudaram, receberam uma profissão e começam a trabalhar. Mas o que acontece com eles em termos de igreja? Uma grande maioria sai. E o triste é que parte dessa grande maioria são também filhos de boas famílias. O que é que está acontecendo? Será que o que nós estamos perdendo? Quando nós olhamos para os nossos filhos e nós começamos, eu não sei vocês, mas às vezes a gente treme no coração, pensando, será que os meus vão ser um deles? Será que quando eles entrarem naquele casulo, o que eles vão sair do outro lado? Será que vai ser uma borboleta? Ou será que vai ser alguém para destruir a fé de outros? E como é que essas crianças, que aprenderam da palavra de Deus, que aprenderam, tiveram bons hábitos, que aprenderam a seguir as orientações divinas em todos os aspectos da vida, que praticaram isso enquanto eles estavam crescendo, como é que essas crianças podem perder o caminho em algum lugar? Essa é a grande preocupação nossa. Mas o que diz aqui é que, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Pois na educação como na redenção,
Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E qual que é? Como é que termina o verso? Exatamente. O qual é Cristo. Então, agora, isso daí está no livro Educação, na página 30, versículo parágrafo 2. Então, qual obras que são as mesmas, exatamente as mesmas? Redenção e educação. Guardem isso na mente. Eu vou ler mais duas citações. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Qual é o primeiro, então? Restaurar no homem a imagem de Deus. Qual é o segundo objetivo? Levá-lo novamente à perfeição que fora criado. Exatamente. Promover o desenvolvimento do quê? Do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino em sua criação. Esse é o propósito de Deus na nossa criação, que nós refletíssemos a imagem de Deus, e agora na redenção, que nós sejamos levados de novo à perfeição em que fomos criados, e o que mais? Que nós nos desenvolvamos corpo, espírito e alma, harmoniosamente, exatamente. Para que se pudesse realizar o propósito divino de sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Então, são 3 coisas. Vamos ver se nós lembramos o que é. Qual que era a primeira? Você não vale falar. Qual que era a primeira? Restaurar no homem a imagem de Deus, exatamente. Qual que é o segundo propósito? Isso, restaurá-lo à perfeição em que ele foi criado. E qual que é o terceiro? Isso, desenvolver o corpo, o espírito e a alma, a mente e o coração, harmoniosamente. Né? Todos são bons alunos aqui, estão de parabéns. E esse é o propósito, o objetivo da educação e o grande objetivo da vida. Então, se nós pensarmos nisso, em que é que nós vamos estar focando? Qual que deve ser a nossa maior preocupação? E lembre-se, não é só para os nossos filhos, é para nós também. E mais a última citação aqui dessa parte. O objetivo da educação, isso está no livro Educação, página 15, no parágrafo 2, que nós acabamos de aprender aqui. O objetivo da educação deve ser receber luz para poder comunicá-la. Olha que coisa linda. Fazendo com que incida sobre os outros por meio de boas obras. Esse aqui vocês não sabiam, não estavam acostumados, né? Então, eu vou ler de novo para vocês. O objetivo da educação, nós vimos aqueles propósitos. Agora diz aqui, o objetivo da educação deve ser receber luz para poder comunicá-la, fazendo com que incida sobre os outros, por meio de boas obras. A educação mais elevada é o conhecimento de Deus. Então, aqui nós temos mais uma coisa adicionada, que é receber para dar, que é o servir. Mais uma coisa que nós queremos para os nossos filhos. Por que eu estou falando isso? E agora nós vamos para o capítulo 1 do livro Educação, e para nós encerrarmos aqui. Eu tenho quantos minutos ainda? Não tenho muitos, né? Que a gente está mais atrasado, não está um pouquinho? 15 minutos, tá bom. Então, vamos aproveitar bem esses 15 minutos. Se redenção e educação são a mesma obra, nós estamos trabalhando com Cristo para salvar os nossos filhos. Então, a gente não pode fazer essa separação. Se nós estamos perdendo, como famílias, como indivíduos, como igreja, os nossos filhos, é sinal de que eles não estão nem redimidos e nem foram o quê? Educados. Não da maneira como deveria ser. Porque não foram transformados. E é nessa parte que eu gostaria de trabalhar um pouquinho com a gente esse final de semana.
para que os nossos filhos possam ser transformados, nós temos que ser transformados também. Para que os nossos filhos sejam redimidos, que possam conhecer a Deus, qual é a maneira pela qual eles podem conhecer a Deus? A principal maneira. Como? Somos nós. Exatamente, pela contemplação. Então mas tem o livro, e por causa disso, eu estou fazendo por 6 anos, quando eu me dei conta dessa realidade, eu comecei um estudo, que eu tenho seguido por 6 anos, que é o estudo de conhecer a Deus. Porque no primeiro capítulo do livro Educação, diz o seguinte, que Deus é a fonte de toda a verdadeira educação. O conhecimento de Deus é a fonte. E vocês já sabem disso. Se vocês assistiram o curso da Ruth e do David, do Projeto Restaure, vocês sabem disso. Que Deus é a fonte, o conhecimento de Deus é a fonte de toda a verdadeira educação. Mas tem uma coisa, lembra quando nós estávamos falando daquela transformação de se derreter? Quando as crianças são pequenininhas, nós estamos inculcando, nós estamos ensinando para elas todas as coisas. Elas não estão sendo somente informadas, mas elas estão sendo transformadas. Uma lagarta fraca não vai prover os meios necessários, que não se alimentou suficientemente, não vai ser transformada numa borboleta. Mas existe um processo nesse meio. E nos é dito, no livro Caminho a Cristo, que a educação, ouçam bem, nem a educação, nem a cultura, nem a força de vontade pode transformar o nosso coração. Esse trabalho de transformação do coração, esse derreter do coração para se transformar numa borboleta, que vai então polinizar os frutos, para darem as flores, para darem frutos, para alimentar o resto da humanidade, né? Com a palavra de Deus, os frutos do Espírito, para eles se transformarem nessa borboleta. É preciso que haja um derretimento do coração em algum momento. É preciso que haja um novo coração, uma nova criatura. E essa nova criatura não vem pela educação, não vem pelo esforço próprio, vem por essa... Nós mencionamos no nosso último encontro, que nós não podemos transformar o nosso próprio coração. Só Deus pode fazer isso. Então eu quero convidar os pais, todos vocês pais, que se unam a mim nessa jornada que eu estou fazendo. E qual é essa jornada? Pela contemplação nós somos transformados. É contemplando a Deus que nós somos realmente educados, porque Ele é a fonte de todo conhecimento, de toda educação. E por causa disso, eu descobri que eu não conhecia Deus suficientemente. E portanto, eu não estava transformada, eu estava lutando comigo mesma e não estava transformada. Então, eu comecei a jornada de conhecer a Deus. Eu decidi pegar o livro Desejado de Todas as Nações, com a Bíblia, os capítulos correspondentes, e estudar esse livro. Não lê-lo, eu já tinha lido, mas estudá-lo passo a passo para a minha transformação e para eu poder também ajudar na transformação de outros. E essa jornada tem durado 6 anos. Por 5 anos, eu li o Grande Conflito, depois, o Grande Conflito, o Desejado de Todas as Nações. Quando chegou o Sermão da Montanha, o que vocês acham que eu fiz? Isso, eu comecei a ler o maior discurso de Cristo. Eu coloquei de lado, naquele capítulo do Sermão da Montanha, comecei a ler o maior discurso de Cristo, depois continuei, aí quando começaram as parábolas, o que vocês acham que eu fiz? Eu parei o Desejado e fui para o Parábolas de Jesus. Maravilhoso, com certeza. Os dois, eu me apaixonei pelos dois. O maior discurso de Cristo eu tinha lido quando eu era solteira. E era interessante. Agora ficou maravilhoso. Como mãe, depois de me tornar mãe, depois das experiências da vida, eu descobri que era maravilhoso. Aí, depois do Parábolas de Jesus, eu voltei novamente para o Desejado de Todas as Nações. Consegui terminá-lo. Eu já estava achando que eu não ia conseguir terminá-lo.
E no ínterim, quando eu perdi o sono à noite, eu colocava o áudio do Desejado de Todas as Nações. Então, muitas e muitas vezes, eu ouvi além do que eu estava lendo. Eu ouvi o livro várias vezes. E depois que eu terminei esse, eu sabia que eu não estava pronta. E Deus colocou nas minhas mãos o caminho a Cristo. E tem sido uma maravilha. Eu também já tinha lido. E aqui eu vou fazer um comentário que eu quase faço em todas as minhas palestras, né? Eu tinha um professor muito querido que lia o Caminho a Cristo todos os anos. Esse era o objetivo dele. E ele era um professor transformador na nossa faculdade. Transformou muita gente. E aí, vocês sabem do que eu estou falando. Quem já veio aqui das outras vezes sabe que eu estou falando do professor Gerson Pires, né? E agora eu sei por que ele fazia isso. Agora eu estou redescobrindo. Então, a fonte de toda a verdadeira educação é o quê? O conhecimento de Deus. E nisso eu quero convidar vocês para essa jornada. Então, a segunda coisa que eu estou convidando vocês aqui. Qual foi a primeira? Muito bem, exatamente, fazer uma poesia. Vocês têm o final de semana para fazer essa poesia. Tá bom? Se quiserem fazer 1, 2, 3, sintam-se à vontade. Mas vamos tentar fazer uma poesia. Pode ser, mas é individual, tá? Não pode ser de família. Se quiserem fazer uma de família, também pode. Mas é para que cada um de nós desenvolvamos esse lado de louvar a Deus. E o segundo, eu convido vocês para que iniciem, se já não estão nessa caminhada, que iniciem essa jornada comigo, de estudar o caráter de Deus, de conhecer a Deus, para que nós possamos fazer parte, né, desse plano de Deus para a redenção dos nossos filhos. Porque eles estão crescendo e nós não queremos perdê-los, não queremos que eles façam parte desses que não foram derretidos pelo amor de Deus, transformados, que tiveram o seu coração derretido como uma de borboleta, para que realmente possam voar alto no céu. E tem mais uma coisa, e depois nós vamos encerrando, que eu gostaria de comentar aqui. Vocês que já assistiram o curso da Ruth e do Davern, qual que é o método da verdadeira educação? Não lembram, né? Tá bom, a gente vai dar uma recapitulada nisso daqui. Como? Não são os 4 pilares. Esse daqui é o método. Nós estamos vendo a fonte da verdadeira educação, o que mesmo? A repetição ajuda, né? O conhecimento de Deus, é para a gente não esquecer, essa é a fonte. E o método diz o seguinte: a mente, qualquer que seja o ramo de investigação a que procedamos com um sincero propósito de chegar à verdade, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que opera em tudo e através de tudo. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O efeito, escutem bem agora, o efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. Encontra-se nesta comunhão a mais elevada educação. É o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Então, qual é o método? Comunhão, através de tudo, do trabalho, da natureza, da escritura. Esse é o método de Deus. Então, esse deveria ser o nosso método para levar os nossos filhos ao conhecimento de Deus. Que em tudo que eles olhassem, que em tudo que eles fizessem, eles buscassem a conhecer o Senhor. Comunhão é o método de Deus. E depois nós vamos discutir a contrafação de Satanás para essa comunhão. E nós estamos no lugar de Deus para os nossos filhos. Vocês sabiam disso? O livro Orientação da Criança menciona isso. Então, qual é o método de educação que deve acontecer no nosso lar? É a
comunhão dos nossos filhos conosco. Então, são dois tipos de comunhão. A comunhão, levar os nossos filhos à comunhão com Deus, mas, antes de tudo, é a nossa comunhão com os nossos filhos. Agora eu quero que vocês parem e pensem só um pouquinho, se tem alguma coisa, o que é, e isso daqui é a terceira lição de casa, tá? Que é o quê? Não, essa é a segunda lição de casa, o outro eu estou só convidando vocês para a jornada, né? Que é o quê? Pensarem o que é que está afetando a comunhão da sua família entre si como família. Da sua comunhão de pais com os seus filhos. O que está afetando? Existe alguma coisa? Pensem individualmente. E pensem como família, como casal, e quem sabe com os filhos, porque eles podem dar bons insights para a gente também nessa questão. Então, nós vimos aqui, a primeira coisa foi o quê? Qual que é a fonte de toda a verdadeira educação? Conhecimento de Deus. Qual que é o método de Deus para essa educação? Comunhão. Através de tudo que existe, de tudo na natureza, nós devemos ter comunhão com Deus. Buscar essa comunhão. E essa comunhão entre família, os membros da família. E agora é a terceira coisa que eu vou falar, que é qual que é a base, algo que é a base da criação e redenção, e é o fundamento da educação verdadeira. Quem que sabe o que é? Isso, exatamente. O amor é a base da criação e da redenção. A gente sabe disso. E é o fundamento da educação verdadeira. E agora eu quero, para terminar, para completar, eu gostaria... A gente vai passar agora. Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que talvez alguns de vocês já tenham visto, mas é um cientista que conseguiu, contemplando a natureza, chegar a uma conclusão muito diferente do que outros cientistas tinham chegado antes. E eu fico imaginando quem inspirou esse cientista. Observando a natureza, ele descobriu que o que move a natureza é o amor incondicional. Não é a sobrevivência do mais apto, não é a competição, diz ele, mas é o amor. Tá pronto, Davene? Então vamos assistir. A natureza, apesar da complexidade, existe como propriedade emergente uma simplicidade. Então você pega um corpo humano, 100 trilhões de células. Cada célula no corpo humano tem 100 trilhões de átomos. Né? Dentro de uma célula tem 23 mil genes. Agora estão fazendo um mapeamento das proteínas codificadas por esses genes. 92 mil proteínas. And counting, né? Estão ainda descobrindo novas proteínas. É de uma magnitude tamanha, essa complexidade, que ela é parecida com as dimensões que os astrônomos lidam. Eu até cunhei uma expressão, eu chamo assim, o ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares. Não é de sistemas solares, é de sistemas celulares, porque nós somos uma galáxia. Como fala o Ernest Goethe e vários colegas que são pesquisadores, Paul Stamets, pesquisador de fungos, extraordinário o trabalho dele, a Simard também, que é pesquisadora de interação entre árvores, né, nas florestas lá na British Columbia, eles estão mostrando que existe um amor incondicional na natureza. Incondicional. Essa é a linha mestra de funcionamento do sistema natural. É cuidar do próximo. Quando surge egoísmo no sistema, tem alguma coisa que está não funcionando direito. Um exemplo que eu dou, e esse já para terminar. Um exemplo que eu dou. Nós temos aproximadamente 37 trilhões de células individuais no nosso corpo. Mais outros tantos, acho que, sei lá, 50 trilhões de células procarióticas, são as bactérias que vivem no nosso microbioma, principalmente do aparelho digestivo. Esse cosmos, essa galáxia de sistemas celulares, né, ambulante, que é o corpo humano, funciona de uma maneira colaborativa absoluta. É absoluta. Por quê? Porque se alguma célula do corpo resolver não colaborar mais, tem um nome.
E essa célula, quando ela não colabora mais, ela é o foco de estudo de uma área da medicina chamada oncologia, né? Porque é um tumor. Se ela começa... Primeiro, as células que são especializadas nas nossas células somáticas, todas elas têm elas exercem uma pequena parte do potencial genético que elas têm. Porque cada célula do nosso corpo, eucariótica, cada célula nossa mesmo, ela tem o genoma completo. Tem lá os cromossomos, tem todo o genoma. Mas se ela é uma célula de pele, ela produz queratina. Então, só uma pequena parte do genoma que codifica para queratina que está atuante. Aí, essas células todas, elas estão atuando de uma maneira menor do que o máximo potencial. Elas não têm o que a gente chama em economia de exuberância, crescimento infinito. Elas atuam dentro de um nicho prescrito para o funcionamento do conjunto. Se alguma delas, por alguma razão, se danificou e ela ficou egoísta, e ela quer crescer, quer se multiplicar, as células do sistema imune, os linfócitos, eles são polícias, anti-egoísmo. Eles vão lá e eles viram uma chavinha nessa célula e a célula comete suicídio, que é a apoptose. É assim que funciona o sistema natural. O sistema natural, a seleção natural mais poderosa é essa do sistema imune. Tolerância zero com egoísmo. Não pode ter egoísmo no sistema natural porque ele degrada o sistema. Ele é entrópico, não é sintrópico, o egoísmo. E no nosso sistema, o que a gente tem? A gente tem prêmio para os egoístas. Nós vivemos numa sociedade completamente tumoral, em todos os sentidos. Todo o sistema de esportes, tudo favorece essa cultura do egoísmo e da sobrevivência do mais apto, do mais forte, etc. E a gente vai ler na natureza, quando sobrevém na natureza uma estrutura como essa, o sistema doente, terminal. Ele está num estado muito ruim. E quando ele está saudável, é amor incondicional. Amor incondicional. Essa é a maior força que existe no universo. E o que vai vir agora é uma aceleração enorme dos processos de consciência. E nós temos que aproveitar esse momento para colocar diante da consciência coletiva. Vocês viram que coisa maravilhosa? Eu não sei se vocês conseguiram, essa hora assim a gente já está com um pouquinho de sono, né? Conseguiram captar tudo que ele falou. Mas amanhã eu quero retomar essa parte, então fica assim para meditação. Amanhã eu quero retomar essa parte, a gente vai discutir um pouquinho o que ele falou. Ele falando assim que o egoísmo é doença. Né? Ser egoísta e vivermos para nós mesmos é um tumor, é um câncer. E é muito interessante que é exatamente isso que Deus nos mostra, que o amor incondicional é o amor de Deus. Né? É esse amor que não é egoísta. Então nos é dito que quando o pecado entrou no mundo, quando nós caímos, nós nos tornamos egoístas. O caminho a Cristo fala isso logo no começo. E que Cristo veio para fazer exatamente o contrário, para mostrar o amor incondicional e nos curar desse tumor que é o pecado, que é o egoísmo, para que nós possamos ser redimidos. Que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos derreta, que o Senhor nos dê esse coração que nós não podemos conseguir por nós mesmos. O Senhor sabe que nós estamos aqui porque nós o amamos, porque nós queremos conhecê-lo, porque nós queremos mais comunhão com o Senhor, para podermos amar mais verdadeiramente. E que dessa forma nós possamos refletir a sua luz nos nossos filhos. E que com essa luz eles possam vir a conhecer o Senhor. E que nesse conhecimento eles tenham a verdadeira educação, que eles tenham redenção. E que dessa forma eles possam se tornar aqueles que vão comunicar essa mesma luz e trazer outros à sua redenção, à sua perfeição, ao seu amor. Nós te pedimos, Senhor, e pedimos uma noite, boa noite de descanso. E, por favor, Senhor, mande as suas chuvas de bênção do seu Espírito no nosso coração, mas retenha a chuva de água, por favor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.